Aí eu tenho essa pergunta aqui também do internauta, ele pedindo para que você explique as fases de infecção de Covid-19 no organismo. Dos sintomas, não imagino. Dos sintomas, isso. Isso. 80, mais ou menos, uns 80% das pessoas, vamos, 40% vão ser assintomáticas sempre, e 30 a 40% vão ser oligossintomáticas, ou seja, vão ter só o quadro de infecção de vias aéreas altas, ou seja, rinorreia, secreção no nariz, tosse, febre, sintomas digestivos, náuseas, vômitos, diarreia, falta do cheiro, falta do gosto, dor de cabeça, muito cansaço, astenia, que às vezes os pacientes confundem um pouco esse cansaço com a falta de ar. E isso é o que a gente chama a primeira fase. Então, 30 a 40% vão ficar só nessa primeira fase, que dura uns 5 a 6 dias, máximo 7. A maioria vão parar aí, não vão desenvolver outros sintomas, mas 20% vão desenvolver a fase inflamatória, que é essa fase de inflamação que é mais conhecida, a inflamação pulmonar, mas também existe inflamação no coração, inflamação no intestino, inflamação em todos os lugares que existe uma enzima chamada ECA, ou AC2. Então, tá no cérebro, no bulbo olfatório, que é por isso do cheiro, no intestino, na pele, no coração, nos pulmões, alguns dizem na via biliar também, fígado, e não sei se posso estar esquecendo algum, mas a maioria é isso. E é uma fase de inflamação, e realmente é a inflamação o que leva ao óbito do paciente. Desses 20% que passaram, 15% vão evoluir só para a fase moderada e 5% para a fase mais grave. Como diferenciar a gripe comum de Covid? Há também relatos de perda de paladar. Quando que essa pessoa deve procurar o especialista, a FUNASA, como é orientado aqui no município? É na perda do paladar? Explica pra gente como é que funciona isso daí. Eu acho que numa época de pandemia se deve procurar sempre. Então, como diferenciar uma gripe comum? Sempre. Como diferenciar uma gripe comum do Covid? Não existe uma clínica 100% específica, mas sim que se é uma gripe com febre e diarreia, já não é uma gripe. Uma gripe com febre, cefaleia e falta de cheiro, já não é uma gripe. Então, sempre vai ter algum sintoma a mais de outro órgão, porque o Covid, por conceito, por definição, ele é uma doença multissistêmica, ele afeta muitos sistemas. Sempre vai ter um sintoma que não encaixa numa gripe comum. E só por curiosidade, que é uma coisa que eu gosto de falar, a falta de cheiro não é um sintoma de gravidade, mas sim é um sintoma muito específico do Covid. Isso é uma coisa muito importante. Então, se você tem falta de cheiro, a Sociedade de Otorrino da França, eles consideram toda falta de cheiro, ou seja, a anosmia, na ausência de uma obstrução muito importante do nariz, toda falta de cheiro, na época da pandemia, é Covid, e eles nem sequer pedem a PCR, que para eles já é prova suficiente que seja Covid. Entendi. Mais uma pergunta do internauta, Marina, aqui. Qual é o grupo de maior risco? Bem, a gente tem grupos de risco. Grupos de maior risco é difícil dizer, né? Os grupos os fatores mais relacionados com a letalidade é a idade. Esse é do primeiro. Tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, em geral, doenças cardiovasculares. E a diabetes. Normalmente são essas. Pacientes oncológicos, os imunodeprimidos, muita gente pergunta pelas doenças autoimunes. Realmente, no início, se achava que as doenças autoimunes iam ser pacientes com mais problemas com vírus, e o que a gente vê é que realmente os sintomas que eles têm não é tanto de inflamação, porque a maioria já estão tratados para essa inflamação, mas são sintomas de sobreinfecção, porque eles têm uma certa imunodepressão, né? Então, eles têm uma sobreinfecção em cima dessa pneumonia, mas a pneumonia viral em si é leve. Há relatos, né, perguntas aqui do internauta, sobre relacionamento, né? A pessoa tem um relacionamento, casada, e aí naquela casa
o marido testou positivo, a esposa não, ou vice-versa, né? Dentro desse conjunto familiar, alguns testam positivos e outros não. Tem alguma explicação em relação a isso? Podem ser várias coisas. Podem ser que o que testou positivo seja um falso positivo, que o que testou negativo seja um falso negativo, ou que realmente não foi contaminado. Realmente, todas as pessoas que têm um contato com os pacientes positivos não necessariamente vão desenvolver a doença. Depende de muitos fatores pessoais que nem todos estão relacionados. Mas um deles, por exemplo, é o nível de vitamina D. Nos que tem mais altos, pois tem sintomas mais leves, ou que, em alguns casos, ou que toma já algum tratamento de base, em pacientes que já tomam hidroxicloroquina de base, pode ser que sirva de profilaxia. Podem ter muitas explicações teóricas para isso, mas tudo teoria. Os sintomas podem aparecer em menos de 24 horas? A partir do momento que uma pessoa testou positivo, pergunta aqui no internato, uma pessoa testou positivo próximo a mim, os sintomas eles podem aparecer em menos de 24 horas? Não, seria muito próximo. Ou seja, aí o que eu entendo é que ele está perguntando que teve um contato que foi positivo, né? Ele é contato de uma pessoa positiva. Então, normalmente, o período de incubação, digamos assim, pode chegar até 14 dias, mas a média é de 5 a 6 dias e é pouco provável que seja antes dos 2 dias. O que acontece muitas vezes é que mistura aí o medo, a ansiedade e muitas coisas, mas menos de 24 horas seria muito pouco provável. Pois é, tem mais uma pergunta que tem um pouco de relação com essa última. Quanto tempo o paciente pode sentir essa moleza no corpo após ser diagnosticado? 14 dias? Isso, é a questão da astenia que eu disse. A moleza, essa astenia, esse cansaço de todo o corpo, não é um cansaço do peito, que a pessoa tem falta de ar, mas é um cansaço como que os músculos não tem força para levar. As pessoas às vezes dizem que não conseguem levantar da cadeira, porque o quadríceps é o mais, na astenia é o que é mais importante, ou não conseguem se pentear, ou subir uma escada, ou realmente só caminhar ou fazer as atividades que fazia antes. Tudo isso ele tá mais mole. Pode demorar até 3, 4 meses, a gente já teve casos. Ainda tem muitas dúvidas, Marina, segundo aqui os internautas estão perguntando para a gente, sobre os testes de Covid, né? Você poderia nos trazer alguma informação para poder tirar essa dúvida? Em que momento eu tenho que fazer os testes? Qual é o teste que pode me trazer mais resultado em relação a esse falso negativo? Bem, o teste diagnóstico de eleição para a fase, para o início da infecção, continua sendo a PCR, que é esse suave nasal e faríngeo. O teste rápido serve como screen, por exemplo, muitas empresas usam teste rápido como screen. Não é o ideal, mas dentro de uma população grande, às vezes é impossível que a empresa, com um paciente que tenha pouca probabilidade de ter e é assintomático, uma empresa consiga fazer a PCR. Então, todas as empresas do mundo estão fazendo o teste rápido. E a sorologia não está indicada como teste diagnóstico, pelo menos não de primeira eleição. Está indicado naqueles que são repetidamente negativos e tem inflamação pulmonar e às vezes se faz, ou depois para ver se tem IgG, mas não como diagnóstico. Só uma curiosidade que para a fase inflamatória, hoje o teste mais específico é a tomografia, que tem mais de 90% de sensibilidade, enquanto que a PCR tem 70%. Então, se a sua PCR é negativa e a sua tomografia é COVID, suspeita de COVID, então confiamos mais na tomografia que na PCR. Crianças e adultos, Marina, possuem o mesmo tempo de desenvolvimento desse vírus? As crianças estão muito mais protegidas que o adulto, porque naquela enzima que eu falei na ECA2, existem 2 partículas, uma é pró-inflamatória e outra é anti-inflamatória. Essa que é anti-inflamatória, quando no embrião é a que tem a maior quantidade, no embrião, que é uma própria da seleção do ser humano, e vai diminuindo com o tempo, e nos idosos quando tem menos quantidade. Então, é normal que nos idosos seja mais fator de risco e as crianças menos. Então, normalmente as crianças, o que elas têm é um quadro gripal, elas não passam para a fase inflamatória, algumas fazem um quadro de bronquiolite na fase inflamatória, mas a maioria
fazem só um quadro gripal como de rinite e febre. E a tal da síndrome multissistêmica, que muita gente fala, aí do Kawasaki, saíram 20 casos nos Estados Unidos. E quantas mil crianças saíam positivas nos Estados Unidos, um país continental. Então, realmente é muito, muito rara. Pode existir, mas é muito rara. E o normal é que seja uma gripe, como uma rinite. Marina, tem uma outra pergunta para as mães de primeira viagem. A Covid poderá levar acometimento no embrião ou feto? Tem alguma pesquisa sobre isso, algum estudo sobre isso, Marina? Sim, os estudos observacionais de recém-nascidos, digamos assim, não se viu malformações. Normalmente tem pouquíssimos casos, nem se sabe se foi atribuível ou não ao Covid. O que existe mais é aborto a pegar mais baixo, digamos assim, e baixo peso a nascer. Mas lembrar que todas as crianças nascidas agora, nenhuma a mãe teve Covid no primeiro trimestre, né? Porque a gente tem 6 meses de epidemia. Então, realmente as malformações maiores, digamos, é no primeiro trimestre. Existe um estudo muito interessante, um pouco preocupante, mas muito interessante. Feito uma meta-análise que pegam muitos estudos. Então, se analisou 43 estudos feitos em clínicas de fertilização in vitro. Então, nas clínicas de fertilização in vitro é onde os embriões estão mais, os óvulos, os espermatozoides e os embriões estão mais vistos, estão mais estudados. Tem biólogos, tem geneticistas que estão todo o tempo vendo. Então, analisaram mais de 6 mil, quase 7 mil fertilizações e quase 18 mil embriões. Então, o que se viu é que sim que pode existir fragmentação do DNA do espermatozoide. O vírus parece ser que ele não entra diretamente no espermatozoide maduro, mas sim que ele pode afetar o testículo, algumas células do testículo que são responsáveis pela maduração do espermatozoide e causar e potencialmente levar a malformações no feto por essa fragmentação do espermatozoide. Marina, mais uma pergunta do internauta. Pessoas portadoras de lúpus têm menos chance de contrair esse vírus pelo uso da hidroxicloroquina? Sim. Pergunta do internauta para você, Marina. Sim. O lúpus entra naquela parte das doenças autoimunes, que normalmente, nem que não toma hidroxicloroquina, normalmente ele não entra numa fase inflamatória muito importante. O que ele faz mais é sobre infecção. E a hidroxicloroquina, os estudos são controvertidos nesse caso. Alguns observacionais falaram que evitava a contaminação, outros disseram que não. Então, realmente agora, hoje não existe uma resposta 100% que eu possa dizer 100% correta, mas parece ser que mesmo que desenvolva vai ser menos grave que nos pacientes que não tomam, mas evitar 100% não vai evitar.